Bom dia, pessoal. Shalom. Vamos mais um momento aqui do tema que nós propusemos trabalhar na última aula, tá? Que é sobre a existência de Deus, ou melhor, o conhecimento de Deus no Antigo Testamento. Então, na última aula eu falei que a existência de Deus é pressuposta no Antigo Testamento, tá? Israel já partia não defendia assim uma existência de Deus, nem uma tentativa de provar essa existência. Então, simplesmente o povo aceitava, lá no Antigo Testamento, que Deus existe e se revela aos homens. Então, Deus é pressuposto no Antigo Testamento, como aí afirma o Davidson, o Ralph Smith, tá? Sem fazer... Esses autores afirmam que jamais qualquer profeta ou escritor do Antigo Testamento conseguiria provar a existência de Deus. Fazer isso seria perfeitamente um absurdo. Não tem esse movimento de busca pela razão, uma razão separada de Deus, como é no mundo moderno. Então, fazer isso na época que os escritores existiam seria um absurdo. O Edmund Jacobi, ele disse que a afirmação da soberania de Deus dá ao Antigo Testamento vigor e unidade. Então, Deus é a base de todas as coisas e tudo que existe só existe por sua vontade. O Ernest Wright vai dizer o seguinte: a proposição que é a grande dádiva de Israel para a humanidade é simplesmente esta: Deus é. Sua existência para o escritor israelita é completamente manifesta, sempre pressuposta e jamais questionada. A doutrina bíblica repousa na crença de que o Deus oculto à nossa vista revela-se aos homens. É isso que os escritores vão conhecer. Conhecer a Deus é muito mais do que o conhecimento intelectual, tá? Então, o conhecimento só intelectual, ele não produz comunhão com Deus, ele não leva o cristão a ter o entendimento da revelação do único e verdadeiro Deus, tá? O que existe é só um conhecimento cognitivo. Muitas pessoas têm esse tipo de conhecimento. Conhece Deus porque tem uma tradição familiar, conhece Deus porque desde criança vão à igreja católica ou vão às igrejas evangélicas. Então tem um conhecimento assim, só cognitivo, só intelectual, dos livros. O mesmo tipo de conhecimento que essa pessoa tem de Deus é o conhecimento que elas vão ter também de Maomé, vão ter de Pedro Álvares Cabral, de Cristóvão Colombo, do Henrique VIII, lá, rei da Inglaterra. Isso é só um conhecimento histórico, tá? Isso nós discutimos lá no historicismo, no criticismo lá a partir do século XVIII. Só produz um conhecimento, o criticismo só produz um conhecimento intelectual. Então, mas conhecer a Deus aí pelos autores veterotestamentários é muito mais do que o conhecimento intelectual. No Antigo Testamento não só pressupõe que Deus pode ser conhecido, mas também afirma claramente que ele se fez conhecido e se manifestou, os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Salmo 103, verso 7, vai afirmar isso. Olha o que diz o Salmo 103, verso 7. Salmo 103, verso 7.
fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Então, Deus se manifestou e manifestou aos filhos de Israel. O mesmo texto, lá em Êxodo, capítulo 6, verso 3, diz o seguinte: aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui conhecido. Então, Deus se faz conhecido ao homem através dos seus feitos, através da sua intervenção milagrosa na história da humanidade. Deus intervém no momento que ele deseja, da forma que ele desejar também, porque Deus é livre de qualquer tipo de conceitos preconcebidos sobre o ser dele que tem aí nas discussões teológicas e filosóficas. Bom, vocabulário da revelação. Então, existem alguns verbos no Antigo Testamento que vão expressar aí a forma como Deus é conhecido aí no Antigo Testamento. Então, esse vocabulário aí, vamos pegar as passagens aí que usam os verbos na forma passiva e reflexiva do verbo yadá. Passiva e reflexiva, quando a gente estuda hebraico, ele pode ser um kal, que é um tronco linguístico, ou nifal, que é outro tronco linguístico. Então, boa parte dos verbos da língua hebraica aparecem na forma do kal, né? A maioria. Então, quando esse verbo está por exemplo, o verbo yadá, ele conheceu, eu conheci, que é um verbo utilizado também para falar do conhecimento de Deus no Antigo Testamento. O outro verbo é ra'á, tá? Que também está na passiva ou reflexiva. Ele foi conhecido, ele trouxe conhecimento de si mesmo a mim. Então vai estar essa forma. O ra'á, o ver, mas o ver mais na forma passiva. Ok? E que o homem, de forma reflexiva, vai ter esse conhecimento de Deus, uma própria reflexão dele mesmo. A forma intensiva, né, os verbos que aparecem aí na forma intensiva, quais são os verbos que têm o sentido intensivo lá no texto hebraico? São os verbos no piel, no pual e no ritpael. Tá? Então os verbos aparecem nesses 3 troncos linguísticos. Ele dá a ideia de intensidade, de repetitividade. É isso que quer dizer aí essa é a ideia que traz esses verbos aí. Quais são os verbos que aparecem aí comumente aí para a gente entender a revelação de Deus? É o verbo dabar, que significa falar, né? Como Deus disse, né? Quando Deus fala, ele fala com intensidade. Quando Deus fala, ele fala repetitivamente, repete as suas palavras. Então, todos esses verbos são palavras cognitivas, são palavras no aspecto da cognição humana, do intelecto humano, naquele contexto lá do Antigo Testamento. Então, o escritor veterotestamentário, ele vai ter esse conhecimento de Deus também de forma cognitiva, ou de forma intelectual, ok? Porque não há essa distinção. A gente está falando de uma história de 2.500 anos, esses acontecimentos, um texto de 2.000 anos atrás, que é um mundo muito diferente do qual vivemos. O hebraico não possui um substantivo que vai utilizar a palavra revelação. Então, o hebraico não trabalha com substantivos abstratos. A língua hebraica é tudo muito concreto. Tá? Eu já falei, volto a repetir aqui, que a língua hebraica ela é uma língua de deserto. Né? No deserto tem que ser tudo muito concreto. Não tem outra forma de ficar abstraindo, ou filosofando, ou fazendo outras divagações. Então não existe a palavra revelação, mas existe o verbo galá. Tá? Não existe esse substantivo revelação.
Ah, você pode dizer, mas tem o galá. O galá é revelar. Só que esse galá, ele nunca aparece como substantivo. Essa é ele não aparece como substantivo, sempre aparece como verbo. Revelar. A raiz desse verbo aqui ocorre 180 vezes no Antigo Testamento. Ela contém dois conceitos básicos, que é desvendar, revelar e ir para o exílio. A menos que o pensamento fosse indo o povo para o exílio, a terra ficou sem cobertura. Essa é a ideia. Que o povo sai, é levado para o exílio e não fica nenhum morador, a cidade fica vazia, ela fica sem habitação. É isso que quer dizer a palavra. Você, por exemplo, pega na história de Israel, que usar o verbo galá para falar quando o rei da Babilônia levou para o exílio em 3 momentos, né? Em 3 levas, os moradores de Jerusalém. Então a terra ficou sem gente ali, a cidade. Então ela ficou galá, o povo foi para o exílio, a terra ficou descoberta. Mas o que nos chama mais atenção nesse verbo não é tanto essa questão, esse significado aí que é de ir para o exílio, mas o de desvendar, revelar, né? É como se os olhos estivessem tapados e de repente ao ler as escrituras você começa a ver, a enxergar a revelação de Deus. A palavra galá é empregada predominantemente no Antigo Testamento no sentido comum de ir embora, ser aberto. Em alguns casos, refere-se à revelação do próprio Javé, tá? Próprio Deus. Olha lá, em Gênesis 35, verso 7, o que vai dizer? A revelação do próprio Deus. Verso 7. E eles, e peles de carneiros, não, perdão, estou lendo no lugar errado. 35, verso 7. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia diante da face de seus irmãos. Então, aqui a manifestação de Deus na vida de Jacó, quando ele estava fugindo da face de seu irmão Esaú, o verbo que aparece aí é o verbo galar. Deus se manifestou para ele. Em referência à ocasião em que Deus apareceu aí em Jacó, em Betel, uma história bem conhecida. Até mesmo para Deus se revelou para ele, para que ele tivesse forças para enfrentar a fúria do irmão, do Esaú, que supostamente estivesse imaginando que estivesse muito furioso, porque o Jacó suplantou, né, enganou o irmão, tirando-lhe o direito da primogenitura. Não tirou, né? O próprio irmão vendeu esse direito, desdenhou, não honrou o título de ser o primogênito aí da casa de Jacó, da casa de Isaac. Bom, e quando ele fugiu de Esaú, edificou ali um altar e chamou aquele lugar de El Betel, né? Que significa Betel, Betel é casa, Betlel é casa de Deus, porque ali Deus se revelou para ele. Deus se revelou aqui, aparece o verbo lá no original hebraico, vai estar no nifal, tem uma forma, pode ser passiva como pode ser reflexiva, mas de acordo com o contexto, cabe mais aqui uma forma passiva do verbo do que reflexiva. Quando fugia da presença de seu irmão. Então, a forma aí do nifal, de galá, é usada também em Deuteronômio 29, 29, tá? Em referência à Torá. Diz lá o texto, as coisas reveladas pertencem aos homens. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, o texto bíblico já fala, aquilo que Deus revelou pertence a nós. Aquilo que Deus não revelou não pertence a nós, tá? Os segredos, desígnios de Deus
muitas vezes não pertence a mim e a você, pertence a Deus. Então Deus se revelou na história e no Antigo Testamento, e se revela até hoje para nós, para que possamos ter uma comunhão com Ele, alimentar a nossa vida espiritual, a nossa fé, ok? Esses versículos indicam que algumas coisas são reveladas e eles eram responsáveis por executá-las, enquanto algumas eram secretas, não reveladas. Então não é todo ser, todo 100%, Deus na totalidade está revelado. No Antigo Testamento, Deus se faz conhecido para termos comunhão com Ele, ok? Mas nem tudo nós conhecemos, nem tudo nós sabemos, ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. As pessoas têm conhecimento específico de uma causa, mas ninguém é o sabedor de todas as coisas, ok? Ninguém. O significado da revelação. O Antigo Testamento fala com frequência em conhecer. O verbo aí, conhecer, em hebraico é yadá. Ou não conhecer, tá? Aí tem vários textos que vocês podem estar consultando aí. Isaías 1:3, Jeremias 2:8, 4:22, 31, 34, Oséias 2:20, o 4, verso 1 também, o 6, o capítulo 5, do 3 ao 4, o 6 e o 13, verso 4. Então, todos esses textos aí vai falar do conhecimento de Deus, né, em Adá. Então, o que é o conhecer a Deus utilizando, quando aparece esse verbo? Então, o conhecimento no Antigo Testamento é bem diferente do nosso entendimento do termo, muito diferente. Para nós, conhecimento implica em compreender coisas pela razão. Nós buscamos o sentido racional das coisas. A comparação, a ciência vive da razão. Nós estamos num contexto de pandemia e os gráficos que nós vamos vendo têm um embasamento científico. A medicina, nos métodos de prevenção e tudo mais, busca isso aí com uma comprovação, como uma comprovação científica. Então, assim, o médico, diante de uma pandemia, ele tenta agir dentro da ciência, das ciências médicas. Daí você tem a ciência da matemática, você tem ciências matemáticas, ciências em vários aspectos, ciência física e assim sucessivamente. Então, essas ciências, eles buscam fazer o quê? A repetitividade do objeto investigado, né? Então, ele repete várias vezes aquele método, daí ele tira um conhecimento científico, tá? Que já foi comprovado, testado, e etc, etc. Então, o conhecimento de Deus no Antigo Testamento, de Deus não pode ser repetido. O que Deus fez com Moisés, abre o Mar Vermelho, Deus fez lá no passado. Não vai repetir, não teve uma repetitividade disso. Se Moisés tocou na rocha, essa água, Deus fez esse milagre lá naquele período. Então a gente não consegue repetir aquele ato, até porque nós não somos os donos de Deus, pelo contrário, somos servos. Então, por isso que o conhecimento de Deus, ele não é um conhecimento de ciência. Deus não pode, nem vai ser compreendido por uma equação, ou por uma síntese, ou por uma repetitividade, de forma alguma. Quem for buscá-lo intelectualmente não vai encontrá-lo, não vai vê-lo, não vai senti-lo, não vai... Muito pelo contrário, se você for de forma só intelectual buscar, tentar compreender quem que é o Deus de Israel, o Deus dos cristãos, não vai conhecê-lo, né? Por quê? Porque o conhecimento de Deus, ele não é um conhecimento intelectual, tá? Cognitivo apenas. Para nós, conhecimento implica compreender as coisas pela razão.
a analisar e buscar relações de causa e efeito. Tá? As ciências que surgiram aí no mundo pós-Revolução Industrial, elas fizeram a partir do quê? Analisaram, fizeram comparações e assim sucessivamente. No Antigo Testamento, o conhecimento de Deus significa comunhão, familiaridade íntima com alguém ou algo. O Gerhard von Rade entende que o conhecimento de Deus significa compromisso, confiança, obediência à vontade divina. O conhecimento efetivo de Deus é a única coisa que coloca uma pessoa num relacionamento correto com os objetos de sua percepção. A fé, como é comum crer hoje, não obstrui o conhecimento. Pelo contrário, ela libera. Assim, conhecer Javé é ser obediente a Ele, ter um compromisso com Ele, como diz lá em Oséias, capítulo 4, do 1 ao 2. Então, a expressão conhecimento de Deus traz em si, pelo menos nesse texto aqui de Oséias, três conotações. Primeiro eu vou ler o texto de Oséias para vocês verem o que o Oséias diz. Oséias 4, 1 e 2. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalece o perjurar e o mentir, o matar e o furtar e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Então, a terra, os habitantes não têm conhecimento de Deus. Então, a partir disso, nós podemos trazer que o conhecimento de Deus tem três conotações. Tem um sentido intelectual, né? Não tá sendo descartado esse sentido. É muito mais do que esse sentido. Tem um sentido emocional, que envolve as nossas emoções. E tem um sentido volitivo, a vontade. Né? Tem que ter vontade de conhecer Deus. Se não tem, não irá conhecê-lo. Até a próxima aula.